O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-te tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Lágrimas, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, nação do Espírito Santo. A primeira leitura do livro do Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 9, vem nos falar sobre a fé de um homem, Abraão. Deus Pai diz a Abraão: sai da tua terra, da tua família, da tua casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar. Te darei um povo e te abençoarei. Te darei um nome, de modo que se torne uma bênção. É um homem completamente repleto de fé, e uma fé que reza. É um homem temente, um homem justo. O que é um homem justo? Um homem santo. É a justiça que é a santidade. Ele obedece a Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Cegamente fazer a vontade de Deus. Quem reza, quem escuta Deus. Família, casa, não sabe para onde vai, não sabe de que modo vai, mas obedece. Aqui está um Deus de promessa. Aqui está um Deus de aliança. E a aliança se dá através. Depois, o Abraão vai fazer uma aliança convosco através do sacrifício. Essa aliança é quando eu espero e confio. E eu não sei para onde vai. Isso é fé. É Deus que conduz. E eu não conduzo mais a minha vida. E essa aliança ele vai até o fim. Ele vai ter uma descendência, ou seja, filhos, vai ter uma terra, uma pátria, e o nome dele é Abrão. Deus, pela sua obediência e por fazer, Deus Pai vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão. Na verdade, Yahvé, a pronúncia Yavré. E Abraão vai se tornar Abrão. Ou seja,
nesse intervalo de sílabas, Deus coloca o seu nome no nome de Abraão. É o Deus dele. Porque é um homem de fé e tem fidelidade e obediência. Deus continua a abençoar. Então fez uma família, teve uma terra, filhos. É uma aliança que Deus fez com ele. Isso que é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus reta intenção. E não uma razão ou uma razão involuntária ou voluntária que eu escolho e faço as minhas leis. No Evangelho, esse texto é um pouco controverso no mundo de hoje. No mundo tão marcado pelo relativismo, essa palavra, não julgueis. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, ele já logo diz, não julgueis, não me julgue. Mas o texto não é assim. O texto lá de João 7:24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Hoje temos no mundo, as pessoas, elas têm dentro dela uma justiça controversa, a justiça de Deus. Porque elas usam um parâmetro não Cristo, elas usam um parâmetro ela mesma, ciência, ou alguém importante que disse alguma coisa, as ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria. Elas usam como base para justificar os seus erros, porque ela não tem uma reta intenção. Ela tem uma intenção turva. Então, o texto bíblico de hoje, Jesus disse assim, você não vai julgar as pessoas pela aparência, que a gente chama na teologia moral de julgamento temerário. Você olhou, viu a aparência, viu o semblante, viu o jeito dela, o jeito de vestir, de falar, aí você julga. Mas só que você, um exemplo, você fala mal do outro que traiu a esposa ou o esposo, aí você critica aquela pessoa e você faz o mesmo. Isso é um julgamento temerário e hipócrita. E Jesus está criticando um julgamento hipócrita. O que é hipócrita? Lá no tempo de Jesus, seria os atores, que tinha várias personalidades. Então, era normal que chamaram de hipócrita, ou seja, aquele que tem vários personagens. Aqui dentro é uma coisa, lá é outra, que tem vários personagens. Então, você pode julgar sim. Acabou de ver a sua esposa traindo, tomara a Deus que não, obviamente, é um exemplo, mas acabou de ver, traiu. Aí você vai julgar sim, está errado. Não está certo, a lei de Deus não é assim. É para julgar não conforme as suas convicções, mas quem tem um parâmetro é Deus, é Jesus. Então você vai dizer, está errado mesmo. Roubo, alguém, você viu que está errado, uma injustiça, você vai dizer, está errado. Você tem que dizer, não julgueis segundo a aparência, mas julgais a justiça de Deus. A gente vai dizer, padre, eu não estou julgando não. Claro, você julga todo dia, porque você separa uma coisa boa da outra. O que é de Deus, o que não é de Deus. Você diz sim, quando você diz as coisas de Deus, a moral, a ética de Deus é certa, você está separando, então você está julgando. E o mundo de hoje não, você não pode dizer nem o que é o certo e o que é errado, você está julgando. Não, você vai julgar conforme a lei de Deus. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, para você dar um parecer sobre a vida do outro,
primeiro você tem que tirar o cisco do teu olho. Aliás, uma trave e o cisco do teu irmão. Por que Jesus está dizendo isso? Porque na época dele não se tinha espelho. Então as pessoas não se olhavam. Elas não faziam o exame de consciência como nós temos hoje. Que Jesus ensinou a gente ter exame de consciência. Se olhar, voltar para vós. Não tinha. Então o que eles faziam? Eles olhavam somente o outro, mas eles faziam as mesmas coisas. E Jesus está pedindo para que nós observamos as nossas vidas antes de falar com os outros. E aí Jesus vai dizer assim: e mesmo assim, se você for justo, se você for temente a Deus, você corre o risco de fazer um julgamento errado, porque você não conhece a intenção do coração de cada um. Quem conhece sou eu. Então deixa para mim que eu julgo. É assim que Jesus está dizendo. Deixa que eu julgo conforme a minha justiça, conforme o meu querer, porque eu conheço os corações. Para você não fazer julgamento temerário, para você não correr o risco de pecar, sempre faça uma análise de si mesmo. Os meus penitentes eu sempre pego. Vai lá na liturgia das horas, antes de dormir. Tem lá, na liturgia das horas, as completas. E vai fazer um exame de consciência do dia inteiro. Se você olhou conforme Deus olha, se você teve misericórdia, se você foi mais duro no julgamento das pessoas. Você não conhece o coração de cada um. E lá você faz um exame de consciência e diz assim: eu não posso fazer, porque eu não posso julgar com a mesma medida que eu julgo. Olha, por que observa o cisco do olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Antes de olhar para os outros, olhe para você. Então não julgue, deixa Deus. Agora, a pessoa está errada. Ela está num caminho que não é. Ele está aqui, é na igreja, é o nosso irmão. Está indo por um caminho. Você tem o dever de dizer: meu amigo, não é por aí, está escolhendo uma coisa errada. Não, vai por aqui. Agora, se ela quer seguir, o problema dela e as consequências serão graves para ela. Mas você fez a sua parte. Depois, então enxergarás bem. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, você passou pelo crivo de Deus. Está ok. Ajude o outro. Porque tem gente que quer ajudar a gente, mas a vida está pior. A conduta moral está pior. A ética está melhor? Pior? Não. E não é para dar palpite. É para ajudar e tirar alguém. Então, primeiro, como que você vai ajudar o outro sendo que o seu olho está turvo, você não consegue enxergar direito, você não está na verdade, você não está na lei, você não está na virtude. Aí você quer ajudar o outro, mas o seu olho, ele está enxergando mal. Então tire as traves, que é maior no teu olho, e olha no cisquinho do outro. No milho de ontem eu disse: eles estão esperando um pouquinho para você cair. Aí às vezes você também faz esse pouquinho com os outros.
Você faz o dia inteiro coisas boas, mas algumas coisas do seu temperamento, do seu jeito de ser, você acordou irritado, alguma coisa, não dormiu muito bem, uma coisinha que você faz, você enxerga, mas o todo você não enxerga. Então, primeiro, para julgar, olhe para si. E a gente lembra a primeira leitura: faça a vontade de Deus, que assim serás isento de julgamento para si e para os outros. Julgamento temerário é pecado, mas não julgue conforme os seus desígnios. Como que Deus agiria? Como que Jesus pensaria? Como Jesus faria? Hoje é dia de São José Maria Escrivá. Ele pensou nisso, porque era uma época em que a santidade era para padre, para feira, e é um padre contemporâneo nosso. Tem vídeos, tem palestra, tem homilias dele. Então ele fez um livro chamado Caminho, para a gente ir santificando conforme o nosso estado de vida. Nas pequenas coisas, nos pequenos atos, nas pequenas atitudes no trabalho, na vida cotidiana, na vida leiga, em meio às panelas, santificar, fazer a vontade de Deus. Primeira leitura. E se você fizer a vontade de Deus, eu tenho uma aliança convosco. Eu te darei uma descendência, eu te darei uma terra, porque fez uma aliança comigo. Peçamos a Ele que nos ajude a não ficar julgando os outros, mas ajudá-los a sair da situação ruim que ele encontrou, que ele está. De pessoas palpiteiras, a gente tem um monte. A gente precisa de pessoas santas que vai lá nos ajudar a sair. Também não adianta ficar dando palpites, sendo que você não vai dar questões, ajudar na prática as pessoas a saírem. Ensine. Isso é mais valioso do que apontar e não dar caminhos para que aquela pessoa possa sair das condições ruins que ele encontra ou que procurou por causa do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.